Salve, salve galerinha de São Miguel do Guamá, professor Neto de Matemática na área. E aí galera, tudo bem com vocês? Estão curtindo as aulas? Espero que sim. Então qualquer dúvida, não te esquece, comenta aí nos comentários, tá? Deixa teu like, compartilha aí com teus amigos. Vamos passar o conhecimento adiante, show? Ei, a primeira aula a gente viu dados brutos, né? Onde a gente viu média, moda e mediana, que são as nossas três medidas de tendências centrais. São as nossas três medidas de posição. Show? Beleza? Hoje a gente vai ver cálculo de média, moda e mediana, que são as medidas de tendências centrais, porém para tabelas e gráfico. Suave? Então te liga no vídeo, não passa e anota tudo. Te liga na edição, bebê. Beleza, galerinha? Voltamos aqui. Perfeito? O quadro já está ok. E o seguinte... Primeira aula falamos de média, moda e medianas para dados brutos. Segunda aula que a gente vai falar sobre média, moda e mediano para dados tabelados com distribuição de frequência. Só muda um pouquinho, show? E um próximo vídeo ainda dessa segunda aula aqui a gente vai falar para dados em gráfico, perfeito? É o mesmo raciocínio de dados tabelados com distribuição de frequência. É o mesmo raciocínio para dados colocados no gráfico com distribuição de frequência. Show? Mas vem comigo aqui, ó. Te liga nessa dica. Matemática com o professor Neto. Coraçãozinho aqui porque eu amo muito vocês, tá? Seguinte, dados brutos, a gente sabe que são os nossos dados coletados, perfeito? Por exemplo, vou em uma escola e vou coletar os pesos de alguns alunos. Ou seja, eu pergunto para um o peso de um, pergunto para outro o peso de outro, e assim eu vou coletando os dados. Esses são os dados brutos. Primeiro passo é organizar esses dados em rolos. Show? Por exemplo, aqui, ó. Numa pesquisa foi coletado uma amostra dos pesos, ou seja, da massa em quilograma de 10 alunos de uma escola qualquer, tá? A gente coletou apenas 10 pesos. Show? Que foi aqui, ó, 10, 20, 20, 30, 30, 30, 40, 40, 40 e 40. Eu já organizei em rol para ficar bonitinho, já coloquei em ordem crescente. Suave? Professor, eu consigo, dos dados brutos, eu consigo calcular média, moda e mediana, que são as medidas de tendências centrais? Consegue, lembra lá. Moda é o cara que mais se repete, ou seja, a minha moda aqui nesses dados brutos é o meu 40. Não tem segredo. MO igual a 40. Show? Pessoal, quem que é a mediana? A mediana é o cara que está no meio. Não te esquece que a mulher tem no meio das pernas o joelho. Show? Ei, então vamos lá, já está organizado em rol? Já, então a gente encontra o cara que está no meio. Lembra que a professora Maricota te ensinou. Corta um de um lado, dois de um lado, corta um de um lado, dois do outro. 1, 2, 1, 2. Ah, professor, sobrou dois elementos centrais. Vou calcular a mediana, eu faço o quê? Tira a média aritmética desses caras, tá? Média aritmética simples. Soma eles e divide por 2. Ou seja, a mediana é igual a 30 mais 30, que dá 60 por 2, que dá 30. E esse é o cálculo da tua mediana. Não é difícil, é suave, é de boa. Lembra, você começa primeiro com a média porque é visual, é mais simples. Depois vem com a mediana porque também é mais simples. E por último você calcula o quê? A média aritmética simples. Como que a gente calcula, professor? Soma todos os elementos e divide pela quantidade. Quando eu somar 10 mais 20 mais 20 mais 30 mais 30 mais 30 mais 40 mais 40 mais 40 mais 40... dá exatamente 300. Lembra? Um número abaixo do outro. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Você soma. Quando somar, vai dar o quê? 300. É a somatória de todos os elementos dividido pela quantidade. Quantos elementos eu tenho, professor? Tenho 10, ou seja, 300 dividido por 10. 0 em cima, 0 embaixo. Tchenf. 30 por 1, 30. E essa aqui é o quê? A média. Média, professor, 30 kg. Moda, professor, mediana, 30 kg e moda, 40 kg. Isso aqui, ó, é para dados brutos. Ah, professor, e para dados tabelados? Raciocina comigo o seguinte aqui, ó. O 10 só se repete uma vez, agora o 20 faz o quê? Se repete duas vezes, ou seja, ao invés de eu somar 20 mais 20, eu pego 20 e multiplico por 2. Eu crio uma frequência de repetição para o 20. O 30 se repete 3 vezes. Ao invés de eu somar 30 mais 30 mais 30, eu pego 30 e multiplico por 3, que dá o quê? 90. A mesma coisa para o 40, ó. O 40 se repete 4 vezes, bebê. Ao invés de eu somar 40 mais 40 mais 40 mais 40, eu simplifico meus cálculos fazendo o quê? 40 vezes 4, que dá 160. Show? Ou seja, eu pego os dados brutos, que tem muitas repetições de elementos, e transformo ele para uma distribuição de frequência. O que é essa distribuição de frequência, professor? É o número de repetições, que são esses caras aqui, ó.
dados tabelados com distribuição de frequência. Não esquece disso aqui, ó. Frequência, para dados tabelados com distribuição de frequências, é a mesma coisa que os pesos. Show? Lembra, frequência é o número de repetição de cada elemento. Vamos montar uma tabelinha aqui, ó. Tu não precisa aprender a montar a tabelinha, mas tu precisa saber calcular esse cara, tá? Porque na tua prova vai estar a tabela pronta para você apenas calcular média, moda e mediana. Então vem aqui, ó. XI, a minha primeira coluna sempre vai ser a coluna dos perfeitos, não são pesos não, tá? Perdão. São aqui, ó, elementos, tá? O pessoal tá doidão. Ei, segunda coluna sempre vai ser a coluna da minha frequência. FI significa frequência, que é o número de repetição de cada elemento. Pegando o exemplo anterior aqui, bebê, ó, os dados. 10 se repetiu quantas vezes? Uma. Ou seja, o 10 se repetiu uma vez. O 20 se repetiu duas vezes. Tá aqui, ó, o 20 se repetiu duas vezes. O 30, professor? 3 vezes. Ou melhor assim, né? 3 vezes, ó. Ó. Assim não pode, né? Sim, 3 vezes. 30 se repetiu 3 vezes. E o 40, professor, se repetiu 4 vezes. O 40 se repetiu 4 vezes. Primeira coluna, os teus elementos. Segunda coluna, a tua frequência. E lá na tua prova vai estar assim para você calcular. Pode vir assim, professor? Pode vir dados brutos, mas pode vir, com certeza vai vir uma questão de dados tabelados lá na tua prova. Como que eu resolvo isso, professor? É simples, bebê, é tranquilo, é de boa. É o mesmo conceito daqui, o resultado é o mesmo, com apenas uma pequena diferença. Olha, ao invés de eu somar 20 mais 20, eu multiplico 20 por 2. Ao invés de eu somar 30 mais 30, eu multiplico 30 por 3. Ao invés de eu somar 40 mais 40 mais 40 mais 40, eu multiplico 40 por 4. É a mesma coisa, apenas de forma mais simplificada. Show? De boa, para eu calcular a média. Professor, para eu calcular a moda desse cara, eu faço o quê, professor? Para se calcular a moda, que é o mais simples, é só você olhar, ó. Vai olhar assim, ó. Olhou para cá. O cara que tiver maior frequência é a tua moda. Quem é que tem maior frequência? O 40. Ou seja, a tua moda MO é igual a 40 kg. Aqui, ó. É a mesma coisa. 40 kg moda, 40 kg moda. Professor, quem que é a minha mediana? Aí a mediana você tem que ter calma. Porque eu não saí de dados brutos e cheguei nos dados tabelados. Então o que me impede de eu fazer a volta? Que eu sei calcular a mediana de dados brutos. Show? É só encontrar o elemento que está no meio. Então você sai de dados tabelados e volta para onde? Para dados brutos. Por exemplo, o 10 se repete quantas vezes? Uma. O 20 se repete quantas vezes? 2. O 30 se repete quantas vezes? 3. O 40 se repete 4 vezes. Então pronto, ó. Saí de dados tabelados e voltei para os dados brutos. Aí eu calculo quem, professor? Eu calculo a minha mediana. Corto 1, 2, 3, 4 de um lado. Corto 1, 2, 3, 4 de outro. Sobrou o 30 mais o 30. E 30 mais 30 para calcular a mediana é só somar e dividir por 2. 30 mais 30, 60. Dividido por 2 dá 30 kg. Não tem segredo, bebê. É simples, é mamão com açúcar, é de boa. É o mesmo raciocínio, a diferença é que está organizado em tabela. Professor lindo do meu coração, e para calcular a média, aí a média já muda o nome. Não é mais média aritmética simples. É média aritmética ponderada, que eu simplifiquei aqui para vocês como sendo, ó, média ponderada, x barra p, tá? X barra p, professor, média aritmética ponderada. Como que eu calculo? É simples, você vai usar a sua tabela, tá? Para você calcular a média aritmética ponderada, você vai usar a sua tabela. É o produto de cada elemento por sua frequência, dividido pela soma da frequência. Ah, professor, só isso? Ó. É o produto de cada elemento pela sua frequência, dividido pela soma da frequência. Bora primeiro somar a frequência. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4. O somatório de FI é igual a 10. Mas por que dá 10, professor? Porque você tem 10 elementos. Suave? Agora, professor, eu multiplico. Vou fazer na tabela aqui, ó. Vou construir uma nova coluna. Você faz isso também no dia da sua prova. Não esquece. Fica bem mais prático, bem mais rápido. A prova é tua, então risca. Ei, 10 vezes 1, 10.
XI vezes FI. 20 vezes 2, 40. 30 vezes 3, 90. 40 vezes 4, 160. Agora eu somo todos esses caras também na tabela, tá? Para eu apenas jogar lá na minha fórmula, show? Vou somar, é o somatório desses caras aqui, ó. Show? 10 mais 40, 50. 50 mais 90, 140. 140 mais 160 dá 300. Ou seja, o somatório de XI vezes FI é igual a 300. A mesma coisa, bebê, ó. Não muda nada, tá? A diferença é que é bem mais rápido assim usando a tabela. Só é um pouquinho mais difícil, mas é mais rápido. Então, o somatório do produto entre o elemento e cada frequência deu 300. Então, é 300 dividido pela somatória da frequência, que é 10. 0 em cima, 0 embaixo. Tf, 30 dividido para 1, 30 kg. E essa é a tua média aritmética ponderada. O raciocínio é o mesmo, só muda um pouquinho. Vixe Maria, sai daqui, macho. Ei, show? É coisas que acontecem, tá bom? E bebês, espero que vocês tenham gostado. Se liguem no próximo vídeo. Tamo junto, é nóis. Show!